Como lidar com aqueles que sempre estão com tudo ruim? Neste vídeo, falaremos sobre aquelas pessoas que estão em nossas vidas. Podem ser parentes próximos, amigos, conhecidos ou colegas de trabalho, que estão sempre passando por alguma negatividade e compartilham constantemente essa negatividade. Antes de passarmos para a discussão deste vídeo, peço que cliquem no botão inscrever-se e deixem um like, para que o máximo de pessoas possível possa vê-lo. Então, vamos começar. Porque existem pessoas que parecem ter tudo absolutamente bem, enquanto outras têm tudo absolutamente mal. E é como se toda a negatividade que existe no mundo caísse sobre uma única cabeça. Existe um conceito chamado insatisfação crônica. Assim é como o cérebro humano funciona. E, possivelmente, o modelo de comportamento começou na infância, quando, ao reclamar para a mãe, por exemplo, um menino ou uma menina sobre algo ruim, esse menino ou menina atraía a atenção da mãe, e esse modelo começou a se enraizar desde a infância. Ou seja, posso atrair atenção para algumas negatividades. E esse modelo se enraizou. Nosso cérebro é feito de tal forma que, bem, digamos, como sintonizar um rádio em uma determinada frequência. Ou seja, se nós, internamente, buscamos algum tipo de positivo, tentamos trabalhar em nossa vida para sermos ainda mais felizes, então atraímos isso para a nossa vida. Mas a pessoa que constrói sua vida em reclamações e insatisfação é como um ímã, atrai cada vez mais isso, e o cérebro já corta a informação positiva, ou seja, recebe. Como se fosse um filtro, ele só aceita o negativo, que vem de fora, e o positivo, o cérebro já não vê, e a pessoa realmente se sente infeliz e vive nesse negativismo, sem saber como sair dele. Uma pessoa com insatisfação crônica tem um desejo direto de confirmar que tudo está ruim. Frases como, tudo está ruim, não há saída, todas as desgraças do mundo caem sobre mim e assim por diante. Ou seja, a pessoa usa essas frases, e quando você começa a sugerir opções de como sair de tudo isso, a pessoa imediatamente diz não. Ele nem sequer considera opções para sair de situações difíceis. A pessoa está tão acostuma-se a viver nesse modelo que não quer assumir a responsabilidade por sua própria vida. E ele até em algum momento começa a desfrutar de onde está. Nisso tudo, ele é lamentado, ele se exime da responsabilidade, ele não assume mais a responsabilidade por sua vida. Afinal, todas as circunstâncias do mundo, todas as circunstâncias da vida são culpadas pelo fato de que tudo está ruim para ele agora. E essa pessoa se exime da responsabilidade. Justifica sua inação, ou seja, agora eu posso não fazer nada, mas porque tudo está tão ruim para mim. Posso me justificar dizendo que, talvez, eu seja tão azarado, talvez desgraças estejam caindo sobre mim e assim por diante. Como se comunicar com uma pessoa assim? Afinal, comunicar-se com uma pessoa assim é realmente muito difícil. E muitas vezes essa pessoa, reclamona, negativa, se o contato com ela é frequente, e se for até mesmo um parentes próximos que estão sempre reclamando, ela começa a carregar você com esse negativismo em algum momento. Esses pensamentos e emoções começam, digamos, a se enraizar em seus próprios pensamentos. E esse é um impacto negativo. É preciso evitar isso. E a primeira coisa que você deve fazer é não se responsabilizar pela inação dos outros. Se você entender que a pessoa que reclama é alguém que não quer assumir a responsabilidade por sua própria vida e não tenta fazer algo para mudá-la, então você terá mais compreensão do que está acontecendo. Ou seja, você não precisa se culpar. Muito frequentemente, quando ouvimos uma pessoa próxima, um conhecido, um amigo reclamando sobre sua própria vida, e tudo está tão ruim para ele, começamos a sentir culpa. Mas esse sentimento de culpa sentimos por estarmos fazendo algo. A pessoa que reclama, ela não faz tentativas de fazer algo, e essa pessoa pode usar frases como essas: você teve sorte, você está seguindo seu próprio caminho, resolvem alguns problemas, tomam algumas ações, e vocês estão onde estão e, em algum momento, a pessoa que é um amigo próximo, conhecido, que está sempre reclamando da vida, desvaloriza todo esse esforço e incute na mente dele que vocês simplesmente tiveram sorte. Ou seja, não é que você gastou um monte de nervos, forças, emoções, paciência, talvez algumas de suas forças internas. E tudo isso é desvalorizado. Você teve sorte. Em algum momento, você percebe que, em conversa com essa pessoa, sentindo-se culpado, você já não quer mais compartilhar coisas positivas. Você já se sente como se tivesse vergonha de contar algo bom, e você começa a falar sobre alguns momentos negativos, porque já tem vergonha de compartilhar o positivo, tentando provar para você que suas vitórias são sorte, causando-lhe um sentimento de culpa e desvalorizando você. Ou seja,
Essas não são as emoções que merece uma pessoa que está alcançando seus resultados. E vitórias. É como se estivessem trazendo você de volta à realidade. E ainda pode dizer que suas vitórias, bem, de certa forma, não são merecidas. Por exemplo, se for uma amiga, ela diz, claro, com um marido assim, você tem essa ajuda, e eu não tenho nada disso, e fazendo você acreditar que, basicamente, você não fez nenhum esforço, que foi apenas sorte, enquanto ela nunca tem sorte. Além disso, uma pessoa assim tem muitas crenças negativas para justificar sua inércia. Ou seja, sem fazer nada pela vida, essa pessoa sempre encontrará uma justificativa para o que acontece em sua vida. E o que você deve começar a fazer? Se você não pode evitar o contato com essa pessoa, ou seja, não pode reduzi-lo, não participe dessas discussões. Ou seja, quando a pessoa começa a reclamar da própria vida, dizendo como tudo está ruim, finja que não está ouvindo, como se estivesse se concentrando em outro assunto. Ou mude a conversa, e então a pessoa entenderá que você não quer mais participar desse negativismo. A pessoa que reclama encontrará outra vítima, com quem será interessante continuar essas conversas. E não tente agradá-lo. Se você ouve o reclamante e o agrada, dizendo, sim, você realmente não tem sorte. Sim, tudo está realmente ruim para você. Mas então essa pessoa que reclama se torna uma vítima ainda maior. Ele sente ainda mais pena de si mesmo, sente-se ainda mais infeliz e assim você o afunda. Ou seja, ele vai sentir ainda mais que não é capaz de nada em sua vida e as circunstâncias o empurram cada vez mais para o fundo. Não, tente ajudar a pessoa se ela não pedir. Ou seja, se você é um tipo de altruísta e quer ajudar, talvez sinta culpa porque está tudo bem com você, mas seu amigo ou conhecido está mal, você quer ajudar. De alguma forma, se a pessoa não tem o desejo de se tirar desse pântano, você não conseguirá fazer nada, apenas desperdiçará suas próprias forças. Você não pode assumir a responsabilidade pela vida de outra pessoa. E na verdade, eles estão procurando novos motivos para cair na tristeza. Ou seja, se a pessoa não lhe diz que quer ajuda para sair desse pântano, que não sabe como, então é outra história. Mas quando você vê que a pessoa já está imersa nesse negativismo, mas não tenta mudar nada, e você, com seu altruísmo, tenta mudar a vida dela, você pode mudar, talvez, algumas atitudes em uma situação específica, mas a pessoa cairá na tristeza em outras situações. Avançar, façam perguntas. Isso é muito, muito bom para despertar a vítima. A vítima que se queixa, que diz, por exemplo, que você se encontra com sua amiga e ela diz, ai, no meu trabalho está tudo ruim, o chefe é um canalha, os colegas são simplesmente insuportáveis, o salário é pequeno, jogam todo o trabalho em cima de mim. Não me consideram uma pessoa, tenho que fazer hora extra. E você? Ouve tudo isso e faz uma pergunta de volta, porque você não faz nada a respeito, para talvez encontrar outro emprego, sair de onde você não é valorizada, para um lugar onde você será valorizada. E aí a pessoa pode dar respostas como, em todo lugar é ruim, ou seja, a pessoa já sabe desde o início que tudo está ruim para ela. Portanto, quando você vai fazer perguntas, a pessoa reclama da vida para você e você pergunta, porque você não faz algo a respeito. Então, em algum momento, a pessoa pode se dar conta, voltar a si e entender que, para que algo mude na minha vida, eu mesmo devo fazer algo, não esperar que algum Pedro, Dasha, Dlasha, alguém assuma a responsabilidade pela minha vida, simplesmente a pegue, sacuda. E eu comece a viver de forma diferente. Isso não aconteceu com ninguém. Se você quer mudanças na sua vida, é necessário assumir a responsabilidade por ela. E, se você não gosta de interagir com alguém que te carrega de negatividade, novamente, isso é apenas sua responsabilidade. Quais passos você tomará para se limitar? Tentar ajudar ou parar de se comunicar com alguém que tem uma forte influência negativa. Avançar. Você pode mudar o tema para algo positivo. Por exemplo, novamente, você está conversando, por exemplo, com uma amiga ou um amigo. Por exemplo, a amiga diz, os filhos, é tão difícil. As lições, algo mais, dificuldades na escola. E novamente a conversa entra em um rumo negativo. Tente mudar um pouco, alterar o ponto de vista. Diga, eu vi sua Dasha recentemente, por exemplo. Ou Dasha, ela era uma menina tão maravilhosa, tão radiante, toda interessante, bonita. Estava voltando tão alegre da escola. Simplesmente uma beleza. Está crescendo. E nesses momentos, a pessoa pode mudar para o positivo na conversa. E, talvez,
Com esses momentos, você não mude a pessoa que está conversando com você, mas a pessoa que está acostumada a reclamar entenderá que com você é melhor falar sobre outras coisas, sobre temas negativos. Ainda assim, pode-se conversar com outras pessoas, e assim você se limita um pouco e se protege do negativo. Além disso, não demonstre interesse na conversa. Ou seja, quando a conversa começa a tomar um rumo negativo, faça uma expressão distante, mude de assunto. Abra, por exemplo, seu telefone, como se você precisasse fazer uma ligação ou simplesmente diga que tem uma chamada. Assim que você fizer isso algumas vezes nos momentos em que a pessoa começa a reclamar, a pessoa rapidamente entenderá que isso não funcionará com você. Ou seja, você não está disposto a ouvir reclamações sobre a vida. Não abandone sua própria vida. Frequentemente, especialmente quando os parentes estão acostumados a viver nesse negativismo. E, digamos, eles carregam essa negatividade na conversa, nas reclamações sobre a vida. E isso pode se manifestar como se a pessoa estivesse adquirindo algumas atitudes negativas. Viver é assustador. A vida é dor. A vida é sofrimento. Quando pessoas próximas ou uma pessoa próxima constantemente dizem isso, querendo ou não, isso pode se enraizar na pessoa. Portanto, não abandone sua própria vida. Você tem direito à felicidade, ao amor, ao que você imagina para a sua vida. A pessoa é exatamente aquilo em que acredita. Se a pessoa entende que a vida é maravilhosa e procura motivos para se surpreender e se alegrar com essa vida, ela encontrará cada vez mais motivos para alegria e felicidade. Se a pessoa se afunda no negativo, ela continuará confirmando para si mesma que a vida é dor e sofrimento. Se você percebe que nenhum método funciona com a pessoa, tente limitar a comunicação ao mínimo necessário ou até mesmo recusar esse tipo de interação. Porque, como diz o ditado, uma colher de mel não muda um barril de alcatrão. Uma colher de alcatrão pode estragar o mel. Portanto, se você percebe que, ao se comunicar com uma determinada pessoa, surge essa é a colher de alcatrão e você se sente mal, após a interação, não precisa se torturar. Você tem o direito de viver sua própria vida feliz. Você não é responsável pela vida dos outros. Você não deve se culpar por estar bem, enquanto alguém está mal. Isso é tudo para este vídeo. Eu fui sua anfitriã, Alisa Vardunskaya. Curtam e inscrevam-se. Comentem o que querem discutir nos novos vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho. Tchau a todos!